junto a ti, buscarei outro. 18. O amor talvez é como um sol nas trevas de alguém. O amor é dar abrigo se a tempestade vem, e quando tudo é escuro e a vida é solidão, o amor é que ilumina o coração. O amor talvez é a janela que a luz do sol nos traz, nos convida a olhar por ela e mostra muito mais. E mesmo a quem não queira ver o sol com a sua luz, o amor suavemente ao sol conduz. O amor, quem sabe, é como a flor, talvez o mal lhe quer, para qualquer um é gozo, é dor, é um jeito de querer. Tem gente que até mesmo diz que amou e é infeliz, e existe até quem se cansou e nunca mais tentou. O amor talvez se faça de conflitos e paixões, ou das cinzas que eram palhas, resquícios de ilusões. Mas se eu viver 1000 anos e então recomeçar, lutando pelo amor, vais me encontrar. Lutando pelo amor, vais me encontrar. Companheiros, boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nosso ambiente, em nossos corações, em nossos pensamentos, atos, palavras. Com preparação para a prece, na noite de hoje nós vamos ouvir pela nossa companheira Xará, Sheila Areias, uma página. Boa noite. Que a paz do Senhor continue em nossos corações, entendimento, atos e palavras. Nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 14, versículo de 1 ao 6. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Que a paz continue conosco. Deus, Pai de misericórdia infinita, Jesus, amado Mestre, amigo de todas as horas, governador espiritual de nosso planeta, Maria, nossa Mãe querida,
nossos anjos da guarda, companheiros, amigos espirituais, os responsáveis por esta reunião, os patronos desta casa, ai, patrona Araci. Neste momento, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui em mais uma noite de reunião pública, de trabalho, de proposta reflexiva. Rogamos neste momento por todos os doentes, por todos que se encontram hospitalizados, por todos que se encontram nos cárceres, por todos que se encontram em seus lares tão adoecidos, pelas famílias em desajuste, Senhor, nós te louvamos, pelos desabrigados no mundo, onde quer que estejam. Pai, rogamos por esta casa de luz, que é nosso berço, nosso amparo, que possamos sermos abençoados nesta noite, todos aqui presentes, encarnados, desencarnados, todas as famílias aqui representadas, que todos nós possamos estar já usufruindo das bênçãos aqui, contidas neste mês. Rogamos bênçãos de luz para nosso companheiro Neto, que está responsável pelas palavras da luz, que a luz do mais alto possa abençoar e abençoar a todos nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. É com muita alegria, né, que a gente passa a palavra ao querido companheiro Neto, né, neto desta casa, filho de filha desta casa. Então, né, para ele, né, as nossas vibrações de luz, você está em sua casa, né? Com certeza. Tem até que tomar cuidado, né? Quando a gente está em casa, né? Então, ter também esse cuidado para não sair do foco. E boa noite, gente querida do Araci. Muito bom estar aqui novamente. E hoje a gente vai começar de uma maneira um pouco diferente. Hoje a gente vai fazer um exercício sobre o amanhã. Vamos nos imaginar acordando amanhã pela manhã. Muitos de nós temos o costume de, primeira coisa, já pegar o celular, né, antes de qualquer coisa. O celular já fica ali do lado e tal. E aí vai pegar o celular, quando toca no celular, o celular virou ouro. Maravilha. A crise que está, Rosane? O celular virou ouro. Mas, né, aquilo assusta um pouco. Aí saímos, vamos escovar nossos dentes. Quando a gente abre a torneira, ouro líquido. Não sai água, sai ouro. Pegamos a pasta de dente, ouro. E aí a gente já começa a ficar um pouco assustado. Vamos tomar um café. Pega o café. Tem gente que prepara o seu café, tem gente que acorda o café e já está prontinho. Independente disso, quando a gente vai tomar o café, quando vai preparar o café, pega o potinho lá do café, ouro em pó. E para os que já pegam o café prontinho, quando abre a garrafa, vai colocar ouro líquido. Muito estranho isso. Daqui a pouco vai sair para trabalhar, entra no carro, não consegue nem entrar no carro, porque o carro está cheio de ouro, de notas de R$100, de joias. Essas cenas trazem que tipo de sensação para vocês? Trazem felicidade, alívio, porque estamos ali cercados de ouro, de dinheiro, de joias, ou a partir, né, porque acho que no começo, de repente, a gente pode até fica assustado, mas a partir do momento em que tudo que
cerca vira ouro, joias, dinheiro, acho que a gente começa a já ficar um pouco angustiado. Seria um sonho ou um pesadelo? Ou seria vida real? Saibam vocês que essas cenas, muitos aqui já sabem, essas cenas são reais e acontecem muitas vezes quando muitos de nós despertamos no plano espiritual e, ao despertarmos ainda muito presos à matéria, muito presos aos nossos afetos aqui da terra, não conseguimos nos desligar aqui da terra, e é esse tipo de coisa que acontece. Situações assim acontecem. E vamos trazer um caso desse já já. Antes, quero mais uma vez agradecer a convocação feita pelo Araci, especialmente por Sheilinha, para estarmos aqui, e convidar todos que deixemos nossas dúvidas, nossas dores, nossas angústias lá fora e que tentemos a partir de agora nos conectar com o mais alto. E hoje conversaremos sobre a passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 21, quando Jesus nos diz: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Presumo que a maioria de nós já tenha escutado essa passagem alguma vez em nossas vidas. E é sempre importante a gente contextualizar, a gente localizar onde se deu e por que se deu essa passagem. Essa passagem, essa frase, foi dita no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha que muitos consideram como o coração do Evangelho. O Sermão da Montanha, que é uma das mais belas e importantes passagens da trajetória de Jesus aqui na Terra. E eu devo confessar que toda vez que eu me pego em dúvida sobre o tema, que eu terei que fazer alguma pregação, eu pego o Sermão da Montanha. Que aí dali sempre nos aparece alguma ideia, alguma inspiração. É a minha passagem predileta no Evangelho, e sempre que posso, gosto de abordar. Lembremos então que Jesus, na ocasião do Sermão da Montanha, primeiro ele estava junto de seus discípulos, mas também de uma multidão sedenta das suas palavras, da sua energia, do seu amor, do seu acolhimento, dos seus exemplos, da sua paz. E Jesus, nesse momento que falou isso, ao contrário de mim, que estou aqui em pé agora, Jesus estava sentado no monte. O Evangelho diz: Jesus assentou-se. E no Sermão do Monte, são descritos os passos que o homem deve seguir para buscar a sua verdadeira evolução aqui na Terra. O Sermão do Monte, que começa no Evangelho 5 de Mateus, quando Cristo nos traz as bem-aventuranças. Depois ele traz metáforas sobre sal, sobre luz, reforça a importância dos 10 mandamentos, mas traz uma abordagem diferente, uma nova abordagem de mais amor, de mais tolerância, de mais acolhimento, em cima dos 10 mandamentos. E pouco antes dessa passagem, dessa frase dita por ele, Jesus faz pela primeira vez a oração do Pai Nosso. Só esse breve resumo já demonstra o quanto o Sermão do Monte é valioso e tem que ser, sempre que possível, estudado, discutido, refletido. Não à toa, Mahatma Gandhi, e eu sempre cito essa frase, eu sempre cito Gandhi, porque apesar de não ter sido cristão, é um dos maiores exemplos de pacificadores que tivemos aqui no planeta. E Gandhi, certa feita, disse que se toda a literatura se perdesse, só restasse o Sermão da Montanha, toda a humanidade estaria salva. Então, vamos reforçar, fazer aquele trabalhinho que a gente gosta de fazer, Cheirinho,
faz muitas vezes lá no culto, de repetir, né? Então vamos repetir aqui a nossa reflexão de hoje, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E vamos trazer, para começo de conversa, a pergunta 712 do Livro dos Espíritos, que se divide em duas partes. Kardec pergunta: com que fim Deus fez atrativos os gozos dos bens materiais? E a resposta é: para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e também para o provar na tentação. Qual o objetivo dessa tentação? Desenvolver a razão que deve preservá-lo dos excessos. E Kardec deixa um comentário: se o homem não fosse instigado ao uso dos bens da terra, senão em vista da sua utilidade, sua indiferença poderia ter comprometido a harmonia do universo. Deus lhe deu o atrativo do prazer, que o solicita a realização dos desígnios da providência. Mas por meio desse mesmo atrativo, Deus quis prová-lo também pela tentação que o arrasta ao abuso, do qual a sua razão deve livrá-lo. E nós sabemos que as riquezas na terra, que são representadas pelos bens materiais, nós sabemos, mas muitas vezes esquecemos, que são transitórias e são concedidas por Deus, como foi bem dito aí no Livro dos Espíritos, com o intuito de nos impulsionar na nossa evolução. E sempre tendo Jesus como caminho, verdade e vida em direção ao nosso Pai, como foi lido por Sheila aí. E eu sempre fico muito feliz quando ela leu. Eu falei, e como isso acontece, como eu sou amparado pelo plano espiritual nesse sentido. Eu ainda anteontem estava conversando isso em outra casa que eu fiz essa mesma pregação, como as mensagens sempre de alguma forma se quadram, se correspondem. E não são poucas as pessoas, por terem uma condição financeira melhor, que ajudam as mais necessitadas do ponto de vista material. Muitas vezes passam a vida toda fazendo isso. Pessoas que têm condições e ajudam, mas fazem isso com total discrição. Tanta discrição que a família acaba sendo pega de surpresa na hora do desencarne. Eu hoje à tarde, conversando com uma amiga muito querida, ela me relatou isso de uma pessoa muito próxima. E eis um belíssimo exemplo de amor ao próximo, de empatia, de cuidado, tudo que Jesus sempre pregou. Então vamos reforçar aqui, já tendo essas valiosas informações, vamos reforçar o nosso tema de hoje, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então vamos falar primeiro sobre o tesouro. Na hora que meu sobrinho Lucas chega, olha, vamos falar sobre o tesouro. Quando falamos de tesouro, o que vem em nossas mentes? O que vem em nossas mentes quando a gente fala de tesouro? Eu me lembro muito daqueles desenhos antigos, aqueles desenhos antigos que a gente via, né? E aí tinha alguma coisa sempre de tesouro. Lembro do sítio do Capão Amarelo, tinha algumas coisas, filme dos Trapalhões, né? Tinha alguma coisa de tesouro. São memórias que ficam na nossa mente. Mas como ainda somos espíritos aprendizes e o caminho é muito longo, nós ainda hoje, quando escutamos a palavra tesouro, vamos levar os nossos pensamentos para algo material. É natural, somos aprendizes. E aí nós procuramos algumas definições de tesouro. A primeira diz que tesouro seria a grande quantidade de ouro, prata, coisas preciosas, posta em reserva, ou conjunto de riquezas de qualquer tipo, por exemplo, dinheiro, joias, pedras e metais preciosos. Vocês conseguem lembrar um pouquinho do que a gente começou hoje, né? Da gente chegar, acordar e se ver envolvido e sempre olhando para esse
situação, para tudo que a gente olha, a gente vê ouro, vê dinheiro. Foi assim que nós começamos hoje, sabe? Você que chegou agora, fazendo esse exercício de ao acordar, tudo que nos cerca, do celular ao café, à escova de dente, tudo está relacionado a bens materiais. E aí é inevitável que não nos lembremos do rei Midas, da mitologia grega, tudo que ele tocava virava ouro. E aí o cuidado que nós temos que ter com a nossa cobiça, com a nossa ambição, com os nossos desejos. Pois bem, essa cena que eu relatei aqui, eu falei, né, a gente abordou aqui que poderia ser um sonho, um pesadelo, mas que é a vida real, e nós relatamos que muitos irmãos passam por isso quando despertam no plano espiritual. E o caso que eu trouxe, né, que me foi inspirado, está no livro Instruções Psicofônicas, onde espíritos diversos transmitem por intermédio de Chico Xavier mensagens e relatos em reuniões mediúnicas. E nesse caso específico, esse irmão passou a vida dele praticamente toda realmente muito preso à matéria. Ele era banqueiro, a experiência dele na Terra foi como um banqueiro. No livro, no capítulo 16, se eu não me engano, ele é classificado como um desses homens nem frios nem quentes, que trouxe à mente amornada da ideia do ouro durante a existência na carne e ficou por ela dominado em seus primeiros tempos além da morte, como a gente relatou aqui. E a primeira vez que ele se comunica, na verdade ele já frequentava essa reunião, já levado outras vezes, mas quando ele se comunica para essa mensagem, ele tinha tanto respeito por aqueles médicos que estavam ali no trabalho, e nós temos aqui o costume, e não vejo nada de mal nisso, pelo contrário, de nos chamarmos de amigos, de irmãos, mas ele começa a mensagem chamando aqueles médicos de senhores, e se identifica como um mendigo que retornava àquele tempo de caridade para agradecer pelos ensinamentos que ali recebera já como espírito. Ele se classificava como um homem, simplesmente um homem desencarnado, em tremenda guerra consigo mesmo. Vamos atentar para isso, em tremenda guerra consigo mesmo, para não se arrojar ao abismo da loucura, porquanto a loucura quase sempre resulta de nossa inconformação ante a realidade da situação e das coisas. E nós voltaremos mais no final a falarmos desse caso. Mas, como acabamos de dizer aqui, a maior guerra é contra nós mesmos, contra as nossas fraquezas, contra as nossas limitações, muitas dessas limitações, dessas tendências que nós trazemos de encarnações anteriores. E situações como essas acontecem porque nós depositamos os nossos tesouros na materialidade, na posse de bens materiais, mas também em algumas situações, que fique bem claro, na posse de pessoas. Não à toa nós vemos um número cada vez mais crescente de feminicídios acontecendo, violência contra a mulher, porque existe, infelizmente, essa ideia fixa da posse. Nós estamos em 2023 e ainda sofremos muito com isso. Nos julgamos superiores muitas vezes, nós nos julgamos superiores a outros irmãos. Alguns desses irmãos tentam nos alertar de que estamos seguindo por um caminho onde o fim não vai ser muito bacana, mas nós, com a nossa soberba, com o nosso orgulho, com a nossa autossuficiência,
prosseguimos por esse caminho. Alguns irmãos até desencarnados, por meio de sonhos, por meio de inspirações, por meio até mesmo de mensagens, de comunicações que são dadas, tentam nos alertar, e ainda assim nós não conseguimos despertar. Falamos de tesouro, agora vamos falar de coração, porque a mensagem de hoje fala que onde estiver o vosso tesouro, estará também o vosso coração. É a quarta vez que eu repito essa frase, é a quarta vez, e vamos repetindo. E sobre o coração não ficaremos restritos apenas ao órgão do corpo humano, que é fundamental para a nossa existência aqui na Terra, porque a partir do momento que o coração para de funcionar, a nossa trajetória aqui também termina. Mas vamos focar também no coração como alma, como sede das emoções, dos sentimentos, das vontades, dos pensamentos. E é urgente que nós busquemos a renovação em nossos corações, que busquemos um coração renovado, porque quando temos um coração renovado, estamos diante da possibilidade real de transformação, a tão sonhada, a tão falada reforma íntima. É isso que nós viemos buscar aqui na Terra, a nossa reforma íntima. E para isso, são aqueles ensinamentos que todos nós sabemos, mas que também temos dificuldade de deixar de lado. Abandonar velhos hábitos, atitudes, situações, muitas vezes companhias, recomeçar, nos ressignificar. Eu gosto muito dessa palavra, ressignificar. Os hindus dizem que quando o uso dos sentimentos é purificado, o coração se purifica. Quando o coração é purificado, existe uma constante lembrança do eu superior. E quando existe uma constante lembrança do eu superior, todos os vínculos são desfeitos e a liberdade espiritual é alcançada. E como já dissemos, há um longo caminho para se desfazer desses vínculos, mas em algum momento é necessário que comecemos. Também por isso estamos aqui reunidos nesta noite, buscando, mesmo que em doses homeopáticas, essa transformação como espíritos, porque é sempre bom lembrar o que Kardec nos trouxe, que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Voltemos para o nosso versículo 21. Mas agora vamos voltar um pouquinho mais, vamos voltar para o 19 e para o 20, quando Jesus diz, antes do que já repetimos aqui 4 vezes, Jesus diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Eu acho que agora ficou ainda melhor, ficou mais completo. Jesus nos recomenda, nos orienta, para que não juntemos, que não acumulemos bens materiais, porque eles são transitórios. E Ele nos recomenda que juntemos estes tesouros no céu, porque nós estamos de passagem por aqui. Todos somos seres espirituais, mas vivendo experiências materiais. Mas Ele não quer falar só dos bens materiais. Quando o nosso Mestre Jesus fala de traça e ferrugem, Ele também quer nos alertar sobre alguns sentimentos que todos nós temos, uns mais, outros menos, mas todos nós temos. Sentimentos menos nobres e que atrapalham a nossa caminhada, como o egoísmo, como inveja, como orgulho, como a avareza, estamos aqui a falar de bens materiais, como o ciúme, a possessividade, a inveja. E nós vimos um pouco
sobre isso no relato daquele irmão que, ao chegar, ao despertar, porque a situação dele ainda tem um outro detalhe. Ele morreu repentinamente, um desencarne repentino, então não tinha a noção que tinha desencarnado, como estava muito preso ainda à matéria, estava na sua cidade, e aí tentava, isso foi na década de 50 do século passado, uma outra realidade, mas fazia sinal para o, como é que é o nome do, maquinista de bonde? É isso? É porque eu não sou dessa época, né? Eu sou mais novinho, né, Chapão? A gente é mais novinho. E aí ninguém ouvia, ele tentava se comunicar e ninguém ouvia, ele estava desesperado. Para todo lugar que ele fosse, só vinha isso. Ele estava com sede, queria beber água, sabia que tinha um determinado lugar nessa cidade que tinha um depósito de água, e quando chegou lá, foi pegar água, não era água, era ouro. E aí se agarrou à fé, ele que nunca ele era católico, mas nunca, aquela coisa do católico praticante, né, que fala, sou católico, mas não sou praticante e tal. Ele ia às missas com relativa frequência, sabia como funcionava, e aí entrou numa igreja e buscou logo, estava desesperado, buscou o confessionário, e quando chegou no confessionário, olhou assim, o confessionário tinha virado um guichê de banco, balcão de banco, um guichê. Então, isso tudo estava preso na cabeça, os pensamentos dele, né? Ele priorizou alguns desses sentimentos na sua passagem aqui na Terra. Sentimentos que nos incomodam, mas que são extremamente difíceis de serem vencidos e que estão ligados à questão material, sentimentos que, se não tivermos a vigilância, vão nos afundar. Muitas vezes nos afundam em várias encarnações. É preciso vigiar. Esses sentimentos, essas atitudes repetidas que acabam virando hábitos, nos afastarão do nosso verdadeiro propósito aqui na Terra, que é a nossa evolução. Porque estamos aqui não para retroceder, mesmo que nessa encarnação a gente só consiga subir um degrauzinho que seja, já vai ser uma vitória. É importante a gente tentar vencer algumas dessas tendências, dessas características que trazemos já há várias encarnações. Porque, por exemplo, quando priorizamos o orgulho e a soberba, é lógico que vamos nos afastar de Jesus, dos seus propósitos. E aí vamos nos enchendo da ferrugem e das traças que foram citadas por Jesus. E aí a gente, trazendo aqui um pouquinho para os dias de hoje, ferrugem, as traças dos livros, as traças das roupas, por exemplo, são muitas vezes atraídas pelo descaso, pelo descuido, roupas acumuladas com manchas de suor, restos de alimentos, líquidos derramados. Então agora, possivelmente, a mamãe está ouvindo ali, ela depois vai puxar a minha orelha, porque eu vou falar assim, ninguém gosta de permanecer num ambiente sujo, num ambiente assim, um pouco, abandonado. Não que eu goste, mas eu sei que é preciso que eu me organize mais nesse sentido. E quando eu falo isso, e eu faço questão de falar, é para mim mesmo, Mas eu sei que tem outros aqui. Lucas, você está ouvindo, Lucas? Manter seu quarto arrumado, tá? Ok? Porque ao optarmos pelo egoísmo, pela avareza, e deixarmos de lado a tolerância e o acolhimento, por exemplo, nós nos deixaremos contaminar por valores e por energias. E nós sabemos que a energia está aí.
A energia está aí, a força do pensamento, a energia que a gente puxa com esse pensamento. Se a gente estiver pensando, agora, por exemplo, não à toa, sugeri, né, no começo, deixemos as nossas dúvidas, as nossas preocupações lá fora. Enquanto aqui permanecermos, vamos tentar elevar os nossos pensamentos lá no alto, porque assim atrairemos para junto de nós energias do bem, amigos que nos querem bem, amigos que nos querem bem. Senão, se ficarmos presos a outro tipo de energia, vamos ser sugados e nossas forças exauridas. Até porque esse tipo de ambiente, não só do ponto de vista físico, prejudicial para a nossa saúde, mas, como acabamos de dizer, também do ponto de vista mental e espiritual, porque muitos irmãos que não querem tanto o nosso bem, pelos mais variados motivos, irmãos que ainda estão em busca de esclarecimentos, irmãos que ainda estão arraigados aqui a essa coisa da matéria, gostam de ambientes assim, Eu me lembro de um programa que passava, não sei se passa ainda, na verdade nunca, eu ficava zapeando assim, e aí quando eu olhava que estava passando os acumuladores. Alguém já viu aqui os acumuladores? Eu não conseguia ver 3 minutos daquele programa, porque eu ficava assim, aquilo me dava uma ansiedade, ficava assim, de pessoas que vão juntando, acumulando coisas. Eu lembrei que de uma pessoa muito próxima a mim que tem alguma característica nesse sentido, que às vezes vai acumulando coisas e tal, e isso aí, nossa, como isso é prejudicial a esse irmão, porque transformam os seus ambientes, às vezes não é a casa, às vezes não tem espaço na casa, aí faz isso no trabalho. Às vezes tem um espaço bom no trabalho, e aí, às vezes é dono assim, de algum lugar e tal, aí pega tudo e deixa naquele ambiente e tal, e aí onde outras pessoas trabalham, e essas pessoas também são prejudicadas, né? Então, temos que ter também esse cuidado, porque são ambientes onde a perturbação e o culto à matéria se sobressaem intensamente. Vigiai e orai, tudo começa no pensamento, Muitas vezes nós concentramos os nossos pensamentos nas coisas que não são muito importantes, e essas coisas podem ser boas ou não. E o problema é quando a gente começa a ficar muito tempo preso em alguns pensamentos, os mesmos assuntos, os mesmos temas, as mesmas ideias. Para alguns é o dinheiro, para outros é a preocupação com os filhos, para outros o trabalho, o ciúme doentio, o futebol, a política, a religião. Opções não faltam, o cardápio é variado, basta escolher. E aí, uma observação que complica muito esse nosso momento, a questão do consumismo desenfreado, porque é preciso mudar de celular todo ano, é preciso trocar de carro, é preciso comprar alguma coisa para os filhos, brinquedo caro, não sei mais o que, roupa de etiqueta, perfume, tudo tem que ser o mais caro, o mais valioso. E agora tem uma outra coisa, não basta só gastar, agora tem que ostentar também, né? Porque agora tem as redes sociais, então, muitos de nós, de vez em quando a gente cai nessas armadilhas. É o que nós estamos vendo no dia a dia. Meu amigo André Trigueiro, que acho que todos conhecem, quem não conhecia, começou a conhecer porque toda reflexão que eu trago está aqui, André Trigueiro, no capítulo intitulado
intitulado A Doença do Consumismo, Trigueiro, no livro A Força do ele traz uma frase do filósofo indiano Krishnamurti: não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. E quem dera fosse só o consumismo, a gente sabe que não é só o consumismo. E ele continua: busquemos a felicidade sem um encantamento traiçoeiro pelo que é descartável e perecível. Passamos um movimento corajoso, destemido e necessário de entender o que de fato faz a diferença para cada um de nós nesta vida. O resultado de nossas escolhas, seja ela qual for, tem a nossa assinatura, tem a nossa impressão digital. Nós seremos os responsáveis pela influência que o nosso pensamento, que a nossa energia nos trará. Vigilância constante. Kardec, no livro Obras Póstumas, diz que um pensamento superior, fortemente pensado, pode, conforme a sua força e a sua evolução, tocar de perto ou de longe homens que nenhuma ideia fazem da maneira por que eles lhes chegam. André Luiz coloca o pensamento como fluxo energético do campo espiritual dos seres que se apresenta em graduações variadas. E no capítulo 40 dos Mensageiros, Aniceto esclarece para André Luiz que somente os homens de mentalidade positiva na esfera da espiritualidade superior conseguem se sobrepor às influências múltiplas de natureza menos digna. É disso que a gente está falando aqui o tempo todo, desde que nós começamos, dessas influências, que se não vigiarmos, se não atentarmos, talvez por fatos como esse, Leon Denis tenha nos prevenido de que não há assunto mais importante que o estudo do pensamento, seus poderes e sua ação. É a causa inicial, ou de nossa elevação, ou do rebaixamento. E se muitas vezes ainda permanecemos apegados à matéria, deve-se justamente a esses pensamentos descontrolados. E quando fica tão descontrolado assim, voltamos a alertar, a gente atrai para nós também irmãos desencarnados que não estão tão equilibrados. O pensamento descontrolado é um desperdício de energia e nós sabemos disso, estamos cansados de saber, mas o problema é que muitas vezes não conseguimos nos desconectar. Dito isto, eu acho que já ficou muito claro para todos nós que o nosso tesouro é o pensamento, a qualidade do nosso pensamento. É ele quem determina quem somos hoje e quem seremos amanhã. Onde está o nosso pensamento, estará o nosso coração. Não importa se o pensamento é bom ou mau, nosso coração o acompanha. Isso vale para todas as situações da nossa vida. Só eu que estou morrendo de calor assim, tem que reforçar o ventilador que parece que está. Eu hoje falei isso com a mãe, eu acho que lá assim não tem ventilador, meu Deus do céu. Tem um vento, Aí, né? A próxima vez eu vou ficar aí. E quando a gente fala, né, e tal, aí, vamos lá. No livro Caminho, Verdade e Vida, na mensagem O Tesouro Maior, Emmanuel nos diz que cada um de nós revela ao Senhor onde coloca o seu tesouro. E prossegue: o egoísta fala do seu tesouro exaltando as posses precárias. O avarento refere-se a mesquinhas preocupações. O gozador demonstra apetites insaciáveis. O fanático repete pedidos loucos. Cada qual apresenta seu capricho ferido como sendo a dor maior. Cristo ouve-lhes as solicitações e espera a oportunidade de dar-lhes a conhecer o tesouro imperecível. Maravilha. Ouve em silêncio, porque a erva tenra pede tempo destinado ao processo evolutivo e espera confiante, porquanto não prescinde da colaboração dos discípulos resolutos e sinceros para a extensão do divino apostolado. A vitória nos chega pela luta que travamos
dentro de nós, como já foi dito aqui. Mas, logicamente, não temos que pensar só em nós. Para que a gente conquiste essa transformação, essa reforma íntima, ou parte dela, as possibilidades, as oportunidades estão a todo momento aí em nossas vidas. Basta que saibamos enxergá-las, que saibamos escutá-las, senti-las. É o trabalho, né, gente? Trabalho. E a chance que temos de colocar e escolher aonde nós vamos guardar os nossos tesouros, como o Mestre Jesus nos recomenda. Vamos fazer o seguinte agora, tenho 7 minutos. Vamos juntos aqui fazer lembrar o que de ponto principal a gente conversou até agora. Nós começamos fazendo aquele exercício de tentar nos imaginar amanhã cercado de ouro, dinheiro, joias. Trouxemos e falamos, repetimos aqui por 5 vezes, eu acho, o tema da nossa reflexão, e vou repetir pela 6ª vez, porque onde estiver o vosso tesouro, estará também o vosso coração. Lembramos que o nosso mestre disse isso no Sermão da Montanha, e refletimos um pouco sobre o Sermão da Montanha, outras falas de Jesus no Sermão da Montanha, e também refletimos juntos sobre os riscos que corremos ao escolhermos os nossos tesouros, além de falarmos também sobre a importância do nosso pensamento. Faltou alguma coisa? Lucas? É isso mesmo? É isso mesmo? Está prestando atenção, né? Então, nós temos que saber como termina a história, né, daquele irmão que a gente conversou hoje, a seguir cenas dos próximos capítulos. Esse daí só para a galera mais antiga, né? Vamos trazer só mais uma frase de Emmanuel que diz: o sentimento inspira, o pensamento plasma, a palavra orienta e o ato realiza. E Jesus, ao ligar o tesouro que carregamos em nosso coração, ligar o tesouro, como o que carregamos em nosso coração, quer nos alertar, quer nos mostrar que precisamos cuidar de nós, sim, mas não apenas pensando em nós. Mas lógico que precisamos cuidar de nós, lógico, não podemos dar margem, dar espaço para influências, seja no plano físico como no plano espiritual, né, que essas influências negativas se aproximem. A passagem escolhida para a nossa reflexão de hoje destaca a importância de não acumular tesouros na terra e sim no céu, pois isso vai nos auxiliar a adquirir os verdadeiros valores da vida e a galgar patamares cada vez maiores de progresso intelectual, moral e espiritual. Todas as coisas da matéria vão desaparecer um dia, seja pela corrosão natural do tempo, seja pela transformação da natureza. Ninguém aqui é proprietário de qualquer bem material, e às vezes a gente, nossa, como não? Somos, né? Somos, mas não somos, né? Nós não temos que ficarmos presos naquela energia. Lógico que é salutar para todos nós que conquistemos o nosso espaço e conquistemos coisas ou situações, né? Uma viagem, isso tudo é salutar na nossa caminhada, não tem como a gente também ficar sem. Eu acho particularmente triste quando vemos assim famílias divididas ou em guerra. Possivelmente todos nós aqui conheçamos alguma família que já esteve ou que está nesse tipo de situação por conta dos bens materiais. Por conta dos bens materiais. Eu conheço uma muito próxima a mim que, quando era mais abastada, vivia nesse clima de muita desconfiança, muito comentário,
comportamentos duvidosos. Mas aí a fonte foi secando e as coisas mudaram. E o que hoje eu vejo com muita alegria, alegria porque, lógico que vieram dores, né? O tempo foi passando, dores chegaram, perdas, doenças, mas hoje o que eu observo é que essa família está mais unida do que nunca, um cuidado enorme uns com os outros. Já não tem o dinheiro que tinha, mas existe um amor que antes não existia. Aliás, de repente, lógico que existia, mas agora está mais forte. O amor, o verdadeiro amor, ao contrário do apego, daquela ideia de posse, sabe dividir, concede liberdade e desapego. E ao falar, onde está teu tesouro, aí estará também o teu coração, Jesus destaca o valor do amor representado pelo coração, querendo dizer que a pessoa que ama concentra todas as suas energias, sentimentos e emoções no objeto do seu afeto, no seu tesouro, de acordo com o Evangelho. Meditemos, portanto, onde está o nosso tesouro? Estamos investindo no nosso cotidiano em relações de mais afeto, de mais compreensão, de mais paciência? Onde estamos investindo o nosso tempo na busca pelos nossos tesouros? Bom, vamos falar então do nosso irmão, mas antes, estou cheio de suspense, né? Sempre tem uma coisa antes. Mas antes, uma rápida e necessária reflexão. Há cerca de 3 semanas, 2, 3 semanas, o Brasil foi tomado por cenas tristes de abandono, de descaso, de desrespeito com os nossos irmãos Yanomamis. E por quê? Pelo ouro, pela corrida do ouro, garimpo. Mais de 500 crianças mortas, também muitos adultos, um meio ambiente da região comprometido e vai durar muito, vai precisar de muito tempo para recuperar. Meninas adolescentes abusadas sexualmente pelos garimpeiros, ou seja, aquela energia bem complicada. Então que nós reflitamos também em cima disso. E vamos trazer então a mensagem final daquele irmão que falamos no começo, que falou um pouco da sua trajetória a partir do seu desencarne, e ele termina a sua comunicação dizendo: somente agora, nesta semana, atingi um grande resultado. Aproximei-me com êxito de um homem que guardava algumas economias. Pude abeirar-me dele e dar-lhe um pensamento, oferecer um cobertor a uma viúva pobre. E ele acatou a sugestão. Comprou o cobertor, e em minha companhia, ele mesmo entregou essa esmola de agasalho a quem tinha frio. Então, pela primeira vez depois da morte, uma nova alegria brotou de minha alma. Tenho hoje a aventura de crer que as visões do ouro terrestre ficarão para trás. Doravante espalharei de coração erguido a Jesus o ouro do trabalho, o ouro do pão, o ouro da água, o ouro da prece. E aqui no final termina agradecendo: Senhores, muito obrigado, que Deus vos recompense. Não desistamos de nós, amigas e amigos do Araci. Eu não sei como foram os seus últimos dias, não sei como foi o dia de vocês hoje, de repente não tão bom. Muitos aqui, encarnados e desencarnados, vieram justamente buscar forças para seguir em frente. Então que as reflexões de hoje, deixadas pelo nosso Mestre Jesus, possam ter soprado no ouvido de vocês, no coração de vocês, um pouco de força, de coragem, de esperança e de amor. Precisamos aprender a ver o que não se vê, para nos transformar no que o amor quiser. O amor de Deus, o amor de Jesus, nosso Mestre, nosso amigo maior, o amor de Maria Santíssima. Que eles permaneçam nesse tempo em nossos
corações. Assim vai ser bem mais fácil identificar aonde guardar o nosso tesouro. Todo o amor que houver nessa vida para vocês. Nós agradecemos as reflexões trazidas, né, Neto? Realmente é muito difícil ainda para nós, né? Esse controle desses tesouros, desses apelos que a todo instante temos. É por isso, a cada década um problema, e agora a dependência dos nossos adolescentes, nossas crianças, adolescentes, nossos dependentes digitais, nossos, né, uma obsessão de compra, pelo que você falou, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E aí a perguntinha, né, quando a gente estiver lá querendo adquirir, eu realmente preciso disso? Deixa que a resposta venha, né? E às vezes a gente vai perceber que realmente a gente não precisa. Então é um caminho longo, mas a gente precisa estar atentos, né? O que estamos fazendo com o nosso tesouro? Na próxima semana, dia 23 de fevereiro, nós teremos como dirigente Xará, Sheila Areias, na leitura Lucas e na pregação Sheila Rocha, o Israel. Nós vamos então ouvir o hino para encerrarmos a primeira parte de nossa reunião. Informamos aos queridos amigos que quem desejar se beneficiar da segunda parte com os passes, que por favor permaneçam em seus lugares, que nós iremos até vocês. 76. Jesus, amado Mestre, Senhor, neste momento agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, nesta casa de luz. Agradecemos as reflexões da noite, baseadas em Seu Evangelho de amor, que possamos, cada um de nós, estarmos refletindo
na construção de nossos tesouros e onde estamos a colocá-los. Pois o Senhor afirmaste, Jesus, que aí estaria o nosso coração. Então, que possamos estar investindo em vibrações positivas, de luz, de amor, de amparo, de fé e de esperança nestes momentos de dificuldades. Pois a esperança e a alegria e a certeza de dias melhores, baseados também em muita vigilância e trabalho, é a certeza de que ficaremos melhores. Nos ajude, Pai, a não fraquejar em nossos propósitos, nos ajude na construção do retorno desta casa, que as mãos amigas do plano maior possam estar a nos abraçar, a nos proteger e orientar a todos que aqui se encontram e que desejam que esta casa prossiga. Se conosco, Jesus, e que possamos refletir na retirada das traças e das ferrugens em nossas vidas. Ajuda-nos a só acumularmos o que realmente foi positivo e necessário. Que o teu amor, Pai Celestial, possa nos envolver nesta hora. Fique conosco, nos abençoe, ampare e proteja, hoje e agora e sempre. Que assim seja.